Vamos lá. Agora a gente vai fazer o método de Newton no Scilab. Já vamos usar todas as ideias que a gente tirou lá para obsessão e cordas e usar aqui já direto para fazer o método de Newton. Outra coisa importante que eu deixei aqui foi para a gente visualizar a planilha. Porque quando a gente fez a planilha, para fazer a derivada, a gente fez a derivada de forma numérica. Então, só para lembrar aqui, como que era a derivada numérica? A derivada numérica era a f de x mais h menos a f de x sobre x mais h menos x. Ou simplesmente x mais h menos x é a mesma coisa que h. E aí a gente tem isso daí para fazer a nossa derivada aproximadamente. Então a gente também vai usar essa formulazinha lá no Scilab, f de x mais h menos f de x sobre h, com o h sendo dependente da tolerância, no caso aqui a gente fez a tolerância vezes 10 a menos 3. Então a gente vai pegar essa mesma ideia do h e vai usar lá no Scilab, tá? Então vou abrir aqui o Scinote, já deixei aqui salvo o nome, raiz de função MNR, e aí a gente vai começar a fazer o método de Newton. Deixei aqui as mesmas indicações que a gente tinha lá da abscissão e corda, só que algumas coisas que a gente não precisa. Por exemplo, a gente não precisa informar intervalo. No caso do Newton, a gente precisa informar o x inicial. Então aqui a gente vai fazer x0, chamar de x0, ele vai ser igual a... Aí já vou usar o input para ele já pedir para a gente indicar quem é esse cara. E aí eu vou dizer x inicial igual, e aí ele vai me dizer quem é igual, e ele vai me dizer quem é o x inicial, e a gente vai escrever lá esse valor para o x inicial. Depois eu preciso informar a tolerância, assim como a gente precisou informar a tolerância lá no método da abscissão. Então a tolerância vai ser igual, input, aspas, TOL igual, e ele já vai puxar quem vai ser essa tolerância. Depois a gente vai informar a função, da mesma forma que a gente fez, def, aspas, y igual a f de x, vírgula, aí input, abre parênteses, aspas, função igual, e fecha parênteses. Depois a gente tem que colocar, aí aqui não estava essa... a gente não tem essa condição para ter ou não raiz, porque a gente não está trabalhando intervalo, a gente vai ter que informar a derivada. No caso, a gente não vai precisar informar, porque a gente vai usar lá a derivada numérica como a gente fez na planilha. Então a gente vai definir, def, a nossa derivada. Para a derivada eu vou usar um y maiúsculo, se quiser também pode botar dr para derivada, por exemplo, mas eu vou deixar o y maiúsculo mesmo, é mais fácil de escrever, igual a, aí f grande de x, de ser dr de x, vírgula, e aí isso vai ser igual a, abre aspas, aliás, abre aspas, derivada, que é y grande, né, que a gente chamou, igual a... Aí eu vou botar a nossa formulazinha lá, ó. A nossa derivada ela vai ser a f de x mais h menos a f de x sobre h. Só que antes disso eu preciso definir o meu h. Então bem aqui, depois da tolerância, eu já posso definir, vou botar h pequeno, igual a, da mesma forma que a gente fez aqui, a tolerância vezes 10 a menos 3. Então, a tolerância vezes 0.00 10 a menos 3. Então, aqui o meu y, minha derivada, ela vai ser, abre parênteses, a f de x mais h, vírgula,
aliás, vírgula não, menos a f de x, fecha parênteses, dividido por h e fecha aspas. Então a gente vai ter f de x mais h menos f de x, tudo entre parênteses, dividido pelo h. E aí fecha parênteses do comando def. E aí você definiu a sua derivada. Depois a gente vai continuar lá na nossa lista. A gente precisa definir a quantidade de iterações. Então a gente vai ter o i, né, o for i igual 1 até 200. Vou fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Então de 1 até 200. Aí eu vou ter o cálculo do xn, né, do x da iteração, que ele vai ser igual ao x inicial menos a função, né, a f no x0, dividido pela derivada, que no caso a gente sinalizou com F maiúsculo, tá? Então F do x0. Então a gente está fazendo aqui a fórmula de Newton, x inicial menos a f do x inicial sobre a derivada, que no caso a gente tinha sinalizado com o f grande aqui em cima. Então calculei o meu novo x. Depois que eu calculo o novo x, calcular a aproximação, como a gente fez aqui, a gente vai fazer, agora no caso do método de Newton, a gente não vai precisar ficar fazendo cálculo do intervalo, a gente não vai precisar de intervalo, a gente não vai precisar da condição para o intervalo. Então todos esses passos aqui a gente vai tirando. O que a gente vai precisar colocar é o cálculo do erro, que a gente não vai precisar calcular a f de x, porque não precisa saber o sinal da função para definir um novo cara. Então a gente vai ter o cálculo do erro. Então o erro nesse caso vai ser igual a o x que eu tenho, né? O x que eu calculei agora, isso em valor absoluto, ABS, do xn que eu calculei agora, menos o x inicial, que é o valor que eu tinha antes. Então eu tenho o erro calculado para o meu método de Newton. Depois que eu calculo o erro, a gente vai botar a informação do critério de parada e fazer o critério de parada. Então, se aí o erro for menor ou igual à tolerância, como a gente também fez nos outros, então a gente vai ter que ele vai parar. Então, eu vou mandar ele parar. Lembrando, palavra entre aspas. Além disso, se esse erro for menor ou igual à tolerância, ele vai parar e a minha solução ela vai ser igual, vou botar maiúsculo aqui para destacar melhor, solução vai ser igual a o meu xn que eu acabei de calcular, porque no método de Newton, lembrando, a gente não precisa fazer mais uma. Quando o erro é menor ou igual à tolerância, ele já para e já me dá a solução. Se não, então ele vai mandar continuar. Então ele vai fazer disp continua, entre aspas, né, lembrando, continua. E aí eu termino a minha informação do critério de parada. Além disso, outra coisa importante é que se eu tiver que continuar, eu vou ter um novo x para calcular tudo isso aqui novamente. Então eu vou ter um novo x inicial, que vai ser esse xn que eu vou fazer agora. Só para ter a ideia, voltando aqui na planilha, ó, eu tenho x igual a 2, eu calculo a f, a derivada, calculo o novo x. Se não der certo, calculo a f, a derivada, o novo x. Ou seja, é como se esse cara passasse a ser o x inicial. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Se ele vai continuar, então o meu x0 vai passar a ser o meu x anterior, né? O meu novo valor que eu calculei. Então o novo valor que eu calculei passa a ser o x0. Além disso, se o erro
ele for menor ou igual à tolerância, eu vou parar de fazer as iterações, eu vou dar um break e aí eu finalizo o meu método. Então a planilha vai entender que enquanto o erro não for menor ou igual à tolerância, ele vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. Depois que o erro for menor ou igual à tolerância, ele para, aí ele dá o break. Se ele tiver que repetir, o x inicial muda para o novo valor de x. Se o erro for menor ou igual à tolerância, então já tenho a minha solução e aí eu finalizo, eu paro de calcular as iterações. Aí você vai salvar, lá em arquivo, salvar como. No caso eu já deixei salvo aqui, ó, rfmnr. Vou só salvar e mandar ele executar. Vamos lá para a tela. Ele disse que deu um erro no input função. Toda vida que tem algum erro, ele te diz aqui onde que é esse erro. Ele está dizendo que é o erro nas aspas. Vou voltar aqui, função. Ele está dando erro nas aspas. Input está certo. Função igual está certo. O que está errado aqui? Input função. Fechou parênteses. Tá faltando aspas bem aqui, ó. Porque y igual a f de x, aspas, aspas, input, aspas, função. Pronto, era isso. Então vamos botar para rodar agora, ó. X inicial é 1, tolerância eu vou botar 0.1. A função, vou pegar a mesma que a gente usou lá na outra, sempre entre aspas. Y igual a x elevado à terceira menos 7. E aí ele vai fazer o teu continua até chegar no para. Aí aqui tem um detalhe, eu não mandei ele ficar mostrando quem era os resultados do xn, então ele não mostrou. Então se eu quiser que apareça o xn, disp xn. Da mesma forma, se eu quiser que apareça a solução, já vai ter lá o xn, ele vai mostrar. E aí se eu fizer novamente 0.1, a função, agora sim, ó, ele vai mostrar os valores, porque antes eu não tinha colocado disp xn, né, para ele mostrar os valores, e vai te dizer onde para. Se a gente comparar com a planilha, é os mesmos resultados, que lá também está aproximado, ó, 2, x inicial é 1, 0.1, pronto, 2,9988, 2,2591, 1,96 e 1,9142, que é a nossa solução. Ok? Então esse é o método de Newton, certo? Salva aí no SciNotes, e aí você fica com os 3 métodos aqui, bisseção, cordas e MNR prontos. E aí quando você quiser executar um ou outro, é só acionar eles aqui nessa pasta onde você salvou eles. Salvem sempre eles na mesma pasta para não correr o risco de você não saber onde é que salvou cada um deles. Então salva tudo numa pasta só, bota o nomezinho lá Scilab para você saber, e aí você vai guardando aqui todos os códigos que você for montando. Então esse é o MNR, bem mais rápido, né, porque ele não precisa ficar verificando intervalo. E aí vocês façam de vocês, botem para rodar, vejam se dá algum erro. Se der erro, ele aparece aqui, ó. Por exemplo, eu tinha esquecido aqui uma aspa. Se eu salvar e botar para rodar, ele vai dizer que vai ter erro lá nesse local, ó. Ele ainda te diz qual é a linha, ó, linha 4. Aí tu volta lá no código, vai lá na linha 4 e verifica qual é esse erro, que no caso era colocar aspas novamente. Então ele vai sempre te indicando qual é a linha onde tem o erro, se você fizer alguma coisa errada, e aí você vai corrigindo seu código de acordo com o erro que ele vai lhe informando. No caso era na linha 4. Ok? Então é isso aí, qualquer dúvida mande aí nos comentários e vamos fazer depois de sistemas lineares.